Senhor André Ziglia, diretor de Suprimentos e Comércio Exterior da Camil. A Camil Alimentos é uma empresa que está não há muito tempo no pescado. A gente tem aí cerca de 12 anos de pescado e ainda estamos na fase de aprendizado. Mas a gente aqui já queria compartilhar algumas dores e no que a gente vê que a gente pode ganhar em competitividade. Então, um dos primeiros temas é a questão regulatória. A gente vê que a gente tem muito a crescer nessa questão regulatória. É uma questão que no Brasil ela é muito delicada, tem uma formalização muito grande. A gente nota das poucas experiências que a gente tem internacionais que o mercado no Brasil ele está muito mais regulado que em outros países, tanto na questão de defeso, que aí eu acho que tem uma importância muito grande a academia. A gente tem um defeso hoje, especialmente na sardinha, um defeso muito extenso. A gente tem 7 meses de pesca, tem 5 meses de defeso. Aí dos 7 meses de pesca, geralmente tem, sei lá, 3 meses que tem muito vento, o mar está ruim, acaba a gente tendo um trabalho de 4 meses por ano. Isso cria realmente um aumento de custo para o pescador e, naturalmente, um aumento de custo também para a indústria, para toda a cadeia, e via preço acaba desmotivando o consumo. Então, esse tema regulatório eu acho que é bem importante para a gente melhorar a competitividade. E, dando uma sugestão, me parece que um entrosamento maior com o pessoal da academia, a gente consegue, talvez, fazer um defeso mais flexível, mais aderente com as mudanças climáticas e as mudanças que a natureza nos impõe. Então, essa me parece que seria, talvez, uma primeira sugestão. Além disso, a questão regulatória no Brasil, e aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor quanto à atuação dos fiscais, mas a gente tem uma questão regulatória trabalhista também muito forte. Funcionário no Brasil não pode ganhar por produtividade, fora do Brasil tem trabalho por produtividade, a questão de NRs no Brasil também é muito pesada, então a gente não tem um mercado tão bom, a gente não tem um poder aquisitivo tão bom, e, por outro lado, tem uma legislação trabalhista muito dura. E aí, principalmente nessa questão do trabalho por produtividade, eu acho que a gente é muito penalizado. Hoje, nossas indústrias que têm mão de obra intensiva não podem trabalhar com produtividade. Então, essa também seria uma outra sugestão. Aí, talvez, o tema mais importante sobre a ótica de custo e competitividade seja a questão da sazonalidade, especialmente, de novo, na sardinha. Nós temos um período de captura de sardinha que vai de março a outubro. Então, de março a setembro, desculpa, né? Aí a gente fica outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro sem captura. E nesses meses é o pico do consumo da sardinha. Então, a gente tem um pico da originação ou do suprimento num período e o pico do consumo num período oposto ao da captura. Então, isso nos implica em ter muito mais armazenagem, muito mais produção no momento que a gente não tem venda. Então, no momento de juros altos, que o carregamento de estoque é muito pesado para as empresas, isso implica num sobrecusto muito grande. Então, esta sazonalidade, que muitas vezes vem da própria regulação, implica num custo muito alto para as indústrias conserveiras. Bom, falamos de sazonalidade. E, por último, eu queria falar um pouco sobre mercado. Aí é um tema, eu acho que de toda a cadeia de pescado, a melhoria do consumo de pescado. E a melhoria se dá, no caso da sardinha, de novo, especialmente. O atum não tem esse problema, o atum é um mercado que vem crescendo, especialmente pela questão da saudabilidade, especialmente no eixo Rio, São Paulo e Nordeste brasileiro litoral, vem crescendo. Mas na sardinha, cujo consumo principal é no Nordeste, é um produto mais de apelo popular. Acho que não tem uma água aí, eu estou ficando... Tem uma água? Obrigado. Tem um copo, desculpa, pessoal. E a sardinha é um produto de apelo popular, e a gente está vendo que a população mais jovem não tem um apelo muito grande ao consumo de sardinha.
Então, é um trabalho de marketing das empresas que invasam sardinha, mas é um trabalho também muito importante de todo o setor, de toda a cadeia do pescado, tornar a população mais jovem também consumidora de sardinha. A gente não vê uma renovação do consumo das pessoas mais jovens, e isso é um tema que realmente nos preocupa, da longevidade do nosso negócio, da sustentabilidade do nosso negócio dentro da questão do consumo. Então, esse também eu acho que é um trabalho bem importante da gente fazer. E aí também dentro do mercado a gente tem os atores externos, que a gente tem bastante preocupação, em função desse mercado externo não ser tão bem regulado, de não ter um controle tão grande das capturas. A gente vê que é muito provável, e a gente tem que se defender disso de todas as formas possíveis, para preservar o pescador, o armador e as indústrias e o consumidor. A gente vê que a questão, pelo fato de não ter questão regulatória tão forte, a gente vê que pode ser invadido aqui por algumas conservas, especialmente da Ásia, lá já vista principalmente China, Tailândia e outros países lá da Ásia. Lá essa questão regulatória praticamente não tem, a gente já visitou algumas empresas lá tem esse trabalho por produtividade, que a gente comentou aqui, lá também não tem oligopólio do aço, que também é um problema que a gente convive aqui, lá os portos, tem muito mais portos, muito mais baratos, aqui a gente fica até decepcionado de ver um porto como o Porto de Itajaí totalmente parado, é um porto que poderia estar atendendo as empresas aqui, por sorte ainda tem o Porto de Navegantes, mas os armadores estão querendo nos levar todos nós para Itapoá, um porto distante, sem estrutura, muitas vezes sem Ministério da Agricultura, muitas vezes sem Anvisa. Então, aqui também vai uma outra dor que todos nós temos, é de tentar reativar o Porto de Itajaí, fortalecer o Porto de Navegantes, que esses portos realmente estão onde estão as empresas, está onde estão os centros de produção, não só de pescado, como de outras empresas. E dentro dessa questão, me fugiu aqui, me permitam voltar, da sazonalidade, é um tema complicado também, o complexo de câmeras frias. A gente viu esse ano que está dando bastante sardinha, a gente está com uma dificuldade enorme de armazenagem a frio. O setor, obviamente, de armazenagem a frio prefere outras proteínas, cujo giro seja mais rápido. E por essa nossa sazonalidade do consumo ser mais perto da quaresma, então o produto gira menos, o pessoal prefere armazenar suínos, frangos e outras proteínas e não nos nossos produtos. Então, o nosso ou é mais caro, pela baixa rotatividade, ou não tem espaço. Então, isso realmente nos deixa numa situação, sob a ótica de custos, bastante complicada. Chegando o Gregolinho, obrigado aí pelo convite, Gregolinho. Eu estou encerrando aqui, depois não sei se vai ter algum debate, mas queria novamente agradecer ao Gregolinho, saudar São Pedro, que hoje é o dia dele aí, né, Gregolinho, que é o nosso santo da pesca, que nos ajude, a nossa competitividade também, a gente vai se esforçar, mas uma ajuda do São Pedro aí também vem bem, né? É isso, então, acho que depois vamos para um debate, como é que é a dinâmica? Sim.